Zavo Lima na área, tamo junto, é isso mesmo, nossa continuação das aulas de História, vestibulando na História, História Geral. Nossa aula de hoje é sobre o quê? Período entre guerras. Roda a vinheta e vem comigo! Pessoal, a gente sabe que, terminado a Primeira Guerra Mundial, em 1918, certo? Nós vamos entrar num período que vai pegar a Primeira Guerra Mundial acabou. A Segunda Guerra Mundial vai começar. Período entre guerras, 1919 a 1938. Esse período aí de 19 anos é um dos períodos mais complicados da história, porque é o momento que vai acontecer certas coisas que vai gerar a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade. Beleza? Vamos tentar entender o período entre guerras de uma maneira sistemática. Eu poderia fazer várias aulas do entre guerras, porque cada parte do entre guerras, pessoal, gera aulas mais específicas. Mas eu posso fazer isso em outro momento. Nesse momento, vamos pegar aí um resumão do período entre guerras. Nós estudamos na aula passada a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Na próxima aula nós vamos estudar aí a Segunda Guerra Mundial. Para você entender tudo isso, vem comigo, entre guerras. Olha só. 4 temas marca esse período entre guerras, que é o que é mais cobrado nos vestibulares aí, tá? Primeiro tema, crise de 29 e a Grande Depressão. Segundo tema, a ascensão da União Soviética, que a gente já estudou, a gente vai só comentar ele aqui. E aí, um dos principais temas, o nazifascismo e a Guerra Civil Espanhola. Vamos nos concentrar nesses 3 temas aqui, né? O quarto tema, como eu disse para vocês, está na aula passada. Nós falamos da chamada ascensão da União Soviética pós-Revolução Russa. Então nós vamos estudar aqui esses 3 principais, que seria então, né, a crise de 29, o nazifascismo e a Guerra Civil Espanhola. Vem comigo, vamos lá. Bom, vamos começar por aqui. Acabada a Primeira Guerra Mundial, nós temos o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, pessoal, de 1919, fez a punição da Alemanha e criou todas as instâncias desse país poderoso, belicamente, que era a Alemanha, que tinha ali segurado o finalzinho da Primeira Guerra. Esse país ficou quebrado economicamente e arrastou uma crise econômica para toda a Europa. E óbvio, pessoal, que a Primeira Guerra Mundial gerou uma crise econômica muito grande no seu pós-guerra. É aí que entra, então, United States of America, Living in America, Estados Unidos, exatamente. Os Estados Unidos da América, pessoal, estava vivendo um momento de grande prosperidade. Esse momento de grande prosperidade está relacionado ao fato de que os americanos, eles se beneficiaram entre partes da Primeira Guerra Mundial. Porque enquanto estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, os americanos estavam numa grande produção e eles abasteciam a Europa. Então nós temos um momento de que a guerra aconteceu na Europa, a Primeira Guerra Mundial, e os americanos continuaram sua produção. É nesse ponto que a década de 20 é conhecido para os Estados Unidos da América como o período da grande prosperidade. Assim sendo, pessoal, você vai guardar um termo muito conhecido, que é um termo em inglês. Ó, você vai aprender inglês aqui com o professor Zavo Lima. American Way of Life. O estilo de vida americano, o consumismo americano, o jeito de ser. Então os americanos, eles criaram um capitalismo bastante agressivo, um consumismo muito forte. Produzir coisas e consumir coisas. Dentro da lógica de que na segunda Revolução Industrial você vivia o estilo fordista, que aliás foi criado nos Estados Unidos, você teve então uma grande produção, uma produção em massa, e essa produção em massa fazia então a economia do mundo girar. Logo depois da Primeira Guerra, que está todo mundo quebrado, todo mundo, de uma maneira geral, era dependente da economia dos Estados Unidos. Isso vai gerar, pessoal, uma grande produção americana. Mas é óbvio que a gente sabe que isso vai ter um limite, porque você vai consumindo, mas chega uma hora que você não consegue consumir mais. É este problema que os americanos não previram. E isso vai gerar a grande crise de 1929. 1929, pessoal, é uma data que marca a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Porque você sabe que as empresas, elas têm valores de mercado. Já havia o mercado financeiro naquela época. Tá? Aí a gente entende que os americanos produzindo que nem maluco e a Europa
dependendo dessa produção, o mundo dependendo dessa produção, e também os europeus passaram, logo depois da Primeira Guerra, eles ficaram num momento bastante crítico economicamente, mas por volta de 1925, os europeus passaram por um processo de recuperação e eles vão fazer um processo de protecionismo em relação aos produtos americanos. É aí, pessoal, que os americanos estão numa grande produção, eles vão sofrer uma crise de superprodução. A crise de 1929, no seu vestibular, vai ser explicada por uma crise de superprodução. Produziu demais e não conseguiu escoar. O epicentro dessa crise é a quebra dos valores das empresas que começaram a falir, porque eles viram seus estoques parados depois da superprodução. Então, pessoal, os estoques parados é prejuízo, é não lucro. E aí, então, os americanos estão vendo aí uma grande crise acontecer. Em 1929, né, a quebra da Bolsa de Valores. Por quê? Porque os valores das empresas ficaram ruins no mercado depois que começou as grandes falências. Aí vem, pessoal, a sequência de 29. 29 estamos entrando em 30. Em 31 é a década de 30. A década de 30 é o pós-20 nos Estados Unidos e no mundo. Então, depois da grande prosperidade da década de 20 nos Estados Unidos, nós vamos ver a grande depressão pós-crise de 29. O que começou a acontecer, pessoal? Falências de empresas, desemprego, violência urbana e social. As pessoas desempregadas começaram então a consumir mais álcool. É nesse período que teve a lei seca nos Estados Unidos, que eles decretaram então que não era mais para consumir álcool porque o álcool estava drogando as pessoas. E aí, pessoal, nós temos que pensar, tá, como que os americanos saíram dessa crise que eles mesmos criaram? Eles tentaram então fazer um controle desta produção que antes era totalmente liberal, sem nenhum freio. É aí que entra, então, o papel de um grande presidente na história dos Estados Unidos. Frank Delano Roosevelt. Frank Roosevelt. Ele foi eleito em 1932, ele vem aí com uma proposta que vai ficar conhecido como The New Deal. O novo acordo, que é basicamente a intervenção do Estado na economia e controlar aí essas produções, esses preços, dar um freio para a economia liberal. Assim sendo, pessoal, o New Deal é o intervencionismo do Estado, baseado pelo pensador muito influente da época chamado John Maynard Keynes, que é o chamado keynesianismo. Isso ficou conhecido como, pessoal, como welfare state. O estado de bem-estar social. Primeiro vamos pensar na sociedade e depois vamos pensar na economia. Aos poucos, pessoal, o Estado americano passou a financiar produções, a fazer empréstimos, a criar produções coletivas e assistir a população, direitos trabalhistas, seguro-desemprego. O seguro-desemprego foi criado nesse momento nos Estados Unidos, tá, pessoal? Assim sendo, os americanos aos poucos foram saindo da crise. Por volta de 1934, 1935, os americanos estavam saindo da crise que eles mesmos causaram. Porém, pessoal, isso nós estudamos a parte da história dos Estados Unidos. Lá na Europa, enquanto os americanos se fecharam dentro de si para resolver a crise que eles mesmos criaram, os europeus também estavam saindo da crise no estilo deles. E é lá na Europa, pessoal, que nós vamos ter os efeitos da crise de 29, a crise do capitalismo. Beleza? Bom, entendida a crise de 29, vamos carregar esse conteúdo para a Europa. E aí nós vamos pensar então a ascensão do nazifascismo. O nazifascismo, pessoal, vai ser uma ideia de centralização de poder na mão do Estado através do controle do capitalismo para que eles conseguissem resolver os problemas que eles entendiam dentro da moral, dos costumes e da política. Bom, imagina, pessoal, que a crise do capitalismo aconteceu nos países capitalistas e que os efeitos da Primeira Guerra Mundial também foram nos países envolvidos com a guerra. Lembra que a União Soviética, ela saiu da guerra, no caso, a Rússia saiu da guerra em 1917. Estou na nossa aula aqui em cima, a aula de Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. O Estado Soviético surgiu em 1922, com Lenin, e depois o avanço da estatização e a stalinização com o Joseph Stalin na União Soviética em 1924. A partir da década de 30, o Stalin, o grande e poderoso Stalin, estava fazendo um totalitarismo de esquerda, uma stalinização, um Estado poderoso na União Soviética. Então, anota aí, pessoal, a União Soviética não passou pela crise do capitalismo.
Por quê, professor? Óbvio! Eles não são capitalistas, mano. Eles estavam numa outra economia, uma economia, né, baseada pela estatização total. Então, pessoal, por isso que eu disse para vocês que é importante pensar que o Entre Guerras tem a ascensão econômica da União Soviética. Assim sendo, pessoal, a União Soviética e o seu estilo socialista de Estado e essa estatização total vai virar o contraponto à economia capitalista que estava cabisbaixa e quebrada do pós-guerra e do pós-crise de 29 dos Estados Unidos. Os Estados liberais estão fracos. É aí que vai vir a antítese. De um lado, União Soviética, estatização de esquerda. Do outro lado, a estatização da direita, a estatização do sistema nazi-fascista, que não vai acabar com o capitalismo, pelo contrário, queria promover o capitalismo, mas controlado. E no meio, pessoal, estava tendo lá os Estados Unidos tentando se recompor com aquela economia mais controlada pelo Estado. Intervenção é diferente de estatização, tomem cuidado. Intervenção do Estado é uma coisa, estatização é outra. E nesse ponto, França, Inglaterra e Estados Unidos estavam cabisbaixo, com uma economia fraca. E nesse ponto, a União Soviética forte. E aqui vai surgir, na Alemanha e na Itália, o nazifascismo. Bom, vamos entender a ascensão do nazifascismo. Primeiro ponto, pessoal, para você entender isso, antes da gente dar algumas características da Itália e da Alemanha, você tem que entender o contexto. Vou retomar. Estava acontecendo, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, uma crise econômica danada, os europeus estavam se recuperando da crise, e aí vem uma crise lá nos Estados Unidos que arrasta todo mundo para baixo de novo, e é uma crise generalizada do capitalismo. Cada país, pessoal, estava saindo da crise à sua maneira. Então não dava para as nações democráticas querer frear o que estava acontecendo dentro da União Soviética. Não conseguia frear nada. Não dava para as nações democráticas, capitalistas, como Estados Unidos, França e Inglaterra, frear o que estava acontecendo dentro da Itália e da Alemanha. Não dava. Por isso que lá na Itália vai surgir o fascismo. Fascismo, pessoal, vem de fatio. Fatio significa feixe, algo fechado, concentrado. O fascismo nasce na Itália e tem como lógica essa ideia da coesão, de fechar. Bom, nós temos aqui a ideia, pessoal, de que o fascismo vai basear o nazismo na Alemanha. Se você entender o fascismo como um todo, você vai entender o nazismo, vamos dar só pequenos detalhes. Vamos então dar o geral. Qual que é as características gerais do fascismo que também está no nazismo? Olha só. Primeiro ponto, pessoal, é entender que eles acreditavam num Estado forte. Olha a frase do Benito Mussolini, o primeiro-ministro da Itália que era fascista. Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Beleza? Então, Estado forte. Ponto 1. Ponto 2. Nacionalismo. Eles eram extremamente nacionalistas. Eles acreditavam nessa nação, na nação italiana, na nação alemã, na nação espanhola. Segundo ponto, militarismo. Veio a calhar, pessoal, de todos os fundadores desses partidos fascistas eram de origem militar. Benito Mussolini era um sargento do exército. Adolf Hitler era um cabo do exército. E o Francisco Franco, na Espanha, era um general do exército. Assim sendo, pessoal, militarização, militarismo. Também eles acreditavam, pessoal, no partido único. Eles não gostavam muito de democracia. Então eles eram unipartidários. E eles tinham essa ideia da lógica do culto à imagem do líder, né? Essa ideia de um corporativismo, uma corporação poderosa. Guardaram, então, as principais características? Agora vamos colocar o que eles não gostavam. Eles não gostavam, eles eram anti. Primeiro, o anti deles era anticomunismo. Eles queriam barrar o comunismo, eles não gostavam do comunismo. Antidemocracia. Eles não eram democráticos, pessoal. Não dava para conversar com um fascista. Eles iam fazer, o que vocês democráticos estão trazendo para a gente agora? O que vocês liberais estão trazendo para a gente agora? A crise? Nós não quer saber de crise, nós quer saber de solução. Antidemocracia, ao mesmo tempo, antiliberalismo. Eles não gostavam do individualismo, eles não gostavam dessa individualização, eles gostavam de algo extremamente geral, que é o corporativismo. Então, antidemocracia, antiliberal. E também, pessoal, eles eram, de uma maneira geral, perseguidores de minorias, mas isso é uma característica mais do nazismo. Então, o nazismo, vou colocar aqui, o nazismo, pessoal, o nazismo perseguia mais as minorias étnicas. Isso é uma coisa do próprio nazismo, mas também há uma ideia de que eles tinham uma aversão a estrangeiros e tudo mais.
Tá? Então, nesse ponto, pessoal, essas características gerais do nazifascismo veio a calhar num momento de crise econômica, crise moral, crise política. Vamos destacar agora o surgimento do fascismo na Itália, na Alemanha e na Espanha. Vamos nessa. Ó, na Itália, pessoal, nós temos a ideia de que o fascismo sobe ao poder em 1922, quando Benito Mussolini, certo? O fundador do partido fascista lá em 1919, se torna o primeiro-ministro da Itália. Ele vai fazer uma ditadura, né, beneficiando todas essas ideias dele. E aos poucos, essa maneira fechada de se pensar, ele vai resolvendo os problemas do capitalismo que estava acontecendo dentro da Itália. Como, por exemplo, investir na indústria bélica, investir na produção interna nacional, como, por exemplo, produção de automóveis, carros. Também, né, eles tinham essa crença numa lógica progressista. Veio dando certo. E esse protecionismo nacional que os italianos foram fazendo foi tirando a Itália da crise e a Itália foi crescendo economicamente, foi tendo o apoio da população. E um dos fatos mais interessantes dessa aliança do fascismo com uma ideia mais populista foi quando, então, em 1929, pessoal, o Benito Mussolini faz um tratado com a igreja, chamado Tratado de Latrão, e ele permite a autonomia do Vaticano dentro de Roma. Isso era chamada crise, né, a questão religiosa, que não tinha sido resolvido desde a formação da Itália lá em 1870, que havia uma briga entre a igreja e o Estado italiano. O Benito Mussolini, muito espertamente, malandramente, chama os católicos a apoiar o regime fascista. Então a gente entende que naquele contexto, o nazifascismo estava resolvendo as questões capitalistas, estava também barrando o avanço comunista e a galera estava dando ok. Só que eles estavam fazendo isso, pessoal, numa lógica clara de uma ditadura. Ou seja, a censura dos meios de comunicações, a perseguição da oposição, tanto a oposição política como qualquer tipo de oposição ao regime. Então o fascismo virou uma ditadura de ultradireita e começou a pregar o militarismo, o expansionismo e vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Isso então é a Itália. Isso também vai acontecer aonde, pessoal? Na Alemanha. Só que na Alemanha você vai usar esse termo, né? Nazismo. Qual a diferença entre nazismo e fascismo? Fascismo, pessoal, é o todo. Tá? A Alemanha, ó, guarda isso, o nazismo é um tipo de fascismo. Por que nós usamos o termo nazismo? Porque para além desse nacionalismo, pátria, que o nazismo também prega, tem um detalhe no nazismo alemão, que é a elevação do partido. Então, quando você usa nazismo, você está elevando o partido acima da própria nação. Aí virou uma coisa mais translocada. Então, um detalhe a mais no nazismo é a elevação do partido acima da nação e também a perseguição étnica. Esses são os dois detalhes que saem fora daquele esquema geral. Vamos lá. O Hitler, pessoal, foi um cabo do exército que lutou na Primeira Guerra Mundial, certo? E aí ele vai fundar o Partido Nacional Fascista. Desculpa, o nome correto é Nacional Socialismo dos Trabalhadores da Alemanha. Não pense que tem socialismo aí e é de esquerda. Não é. Socialismo era um termo emprestado que o Hitler usou para pegar e atrair os trabalhadores para o movimento que ele estava criando. Em 1919 ele criou esse partido. A Alemanha, pós-crise, quebrada economicamente, Tratado de Versalhes, moralmente cabisbaixa, com uma república frágil chamada República de Weimar, o Hitler começou a criar todos os seus discursos contra aquilo que vinha acontecendo. Tá? Tentativas de golpe dentro da Alemanha, teve uma tentativa de golpe comunista chamada Revolução Espartaquista de 1919, liderada aí pela comunista Rosa Luxemburgo. E o Hitler tenta um golpe também. O Hitler vai tentar um golpe em 1923, chamado de Putsch de Munique, o golpe da cervejaria. O Hitler foi preso. E ao ser preso, pessoal, uma prisão domiciliar, nada muito assim, foi preso. Aí lá na prisão, pessoal, ele escreve um livro muito importante e influente, chamado Mein Kampf, em alemão, ou Minha Luta. E lá ele vai justificar por que ele estava lutando. Você consegue perceber os aspectos do fascismo nos escritos do Hitler do Mein Kampf. Né? Eu vou tentar resumir aqui em 3 ideias centrais o livro do Hitler que tem tudo a ver com o fascismo e o nazismo. Olha só, vou gastar o meu alemão com vocês, hein? Pega aí. Vamos lá, preparação? Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ah, gostou, né? Bom, um povo, um império,
um líder. Então, o Hitler estava falando que a Alemanha não tinha povo, estava tudo misturado, cheio de etnias diferentes. A Alemanha não tinha um império, porque a Alemanha estava vivendo uma república fraca, a República de Weimar. E também a Alemanha não tinha um líder, que era ele queria ser o líder. Eu sou o líder, me chama. E aí, nesse ponto, pessoal, os seus discursos populistas, o Mein Kampf, toda aquela crise moral da Alemanha, crise política, crise econômica, deu fermento para o discurso infame do nazismo. E o Hitler foi esperto agora, né? Ele não tentou mais golpe, ele vai se engajar na política, ele vai entrar no poder. Em 1930, né? Aí, pessoal, 1933, o Hitler se torna aí o primeiro-ministro da Alemanha. No caso, é o título de chanceler. Democraticamente, o nazismo ganhou as maiores cadeiras do parlamento, o Hitler se torna o primeiro-ministro. Assim sendo, galera, ele começa o seu discurso infame, começa a perseguir os inimigos, e em 34, aí sim, em 34 ele dá um golpe. Tinha morrido o presidente da Alemanha, tem controvérsias disso, mas tudo bem. Morreu o presidente da Alemanha. Lembra que a Alemanha era uma república parlamentar. O presidente era simbolicamente o chefe do Estado e quem governava a Alemanha era o chanceler, o primeiro-ministro. O presidente morreu. Paul von Hindenburg morreu e o Hitler tinha que aprovar uma nova eleição, aceitar uma nova eleição. Ele não aprova e ele se auto-intitula presidente da Alemanha. Então o Hitler vai juntar o título de chefe de Estado, presidente, e o chefe de primeiro-ministro, que no caso é o chanceler. E aí ele derruba a República de Weimar e institui o Terceiro Reich, Heil Hitler. E aí o Hitler se torna o chefe supremo da Alemanha. A partir daí, pessoal, a gente vai caminhar para a Segunda Guerra Mundial. O Hitler começa a remilitarizar a Alemanha, ele começa a não pagar o Tratado de Versalhes, ele começa a investir nas empresas alemãs, ele vai estatizar bancos e imigrantes, ele vai vai barrar a entrada de imigrantes na Alemanha, ele vai perseguir os judeus, ele vai confiscar os bancos e as lojas judias, ele vai então fazer uma economia estatal, privada ao mesmo tempo, e vai desenvolver a Alemanha. E aí, de novo, pessoal, nós vamos ver o quê? A galera que estava querendo um desenvolvimento da Alemanha percebeu que, naquele momento de crise generalizada, a Alemanha vai crescendo, vai subir no seu poder. Assim sendo, ele sobe ao poder, começa a fazer o seu expansionismo, vai criar uma política muito avançada de militarismo, chamado de a política do espaço vital para crescimento, e isso vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar dos antecedentes da guerra. E os antecedentes diretos são as ações políticas do Hitler que vai gerar a Segunda Guerra. Bom, fixado na Alemanha o Hitler, fixado na Itália o Mussolini, nós temos um acontecido, que foi um pacto de aliança entre a Itália e a Alemanha. E também a Alemanha fez uma aliança com o Japão, que também estava ali próximo da União Soviética. É chamado Pacto Anti-Cominter, o Pacto Anticomunismo. Isso foi firmado em 1936, o que vai ficar conhecido como o eixo. O eixo Berlim, Roma, Tóquio. Esse eixo é a aliança de países fascistas que não querem um avanço comunista. Beleza. O que está acontecendo, pessoal? A Espanha. A Espanha vai guinar para o fascismo também. Lá na Espanha, pessoal, vai gerar uma guerra civil muito sangrenta. É a chamada Guerra Civil Espanhola, entre 1936 a 1939. Esses 3 anos dentro da Espanha foi bastante conflituoso. Por quê? Porque o fascismo vai se estruturar na Espanha e vai querer subir no poder. Mas na Espanha também havia muitos grupos antifascistas. Diferentemente da Alemanha e da Itália, que o fascismo lá boicotou qualquer possibilidade de oposição, porque chegaram no poder rapidamente, na Espanha, o general Francisco Franco não chegou automaticamente no poder. E aí o mundo já estava olhando esse fascismo com um olhar meio enviesado, meio contrariado. É aí, pessoal, que os países fascistas, como a Itália e a Alemanha, vão apoiar o general Francisco Franco na Espanha a tomar o poder. Tinha tido uma revolução na Espanha, a Espanha estava vivendo uma república, a Espanha sempre foi monarquia, né? Estava vivendo uma república, essa república ela tinha aspectos democráticos, republicanos, também socialistas, e aí os católicos, os conservadores, os fascistas começaram a apoiar o general Francisco Franco. Esse cara juntou e montou um exército chamado as Falanges, né, fascistas espanholas. E aí a galera que era contra a subida do general Franco ao poder começou a criar um antifascismo um pouco mais heterogêneo. Do lado do antifascismo tinha, por exemplo, republicanos, democratas, liberais,
né, socialistas e também anarquistas e comunistas. Todo esse grupo aqui, pessoal, passou a ser apoiado por grupos externos, mandados pela União Soviética, também pela França, pela Inglaterra, ficou conhecido como as Brigadas Internacionais. Esses caras não queriam que o general Franco subisse ao poder. Então olha aqui, ó, de um lado, o fascismo franquista, apoiado pela Alemanha e pela Itália. Do outro lado, né, o antifascismo, apoiado pela União Soviética e também apoiado pela França e pela Inglaterra. Assim sendo, pessoal, uma guerra civil sangrentíssima que sagrou a vitória de Francisco Franco. E o fascismo sobe ao poder também na Espanha em 1939. E o Franco vai fazer uma ditadura fascista poderosíssima, galera. Tudo bem? O nome desse evento que aconteceu na Espanha, que foi bastante conflituoso, é uma espécie de visualização que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial vai ter isso, o fascismo, o eixo, versus o antifascismo. Então é muito comum esse termo, o prelúdio da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola, pessoal, é marcado como um antecedente direto da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Guarda aí, prelúdio da Segunda Guerra Mundial. E nós temos um evento muito famoso da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu em 1937, na cidade basca, né, de Guernica. O Hitler, apoiando o Franco, vai fazer testes da sua força aérea e ele faz um bombardeio a uma população civil dentro da Espanha. É o famoso bombardeio de Guernica, que o pintor famosíssimo, o pintor espanhol Pablo Picasso, fez esse quadro aqui fabuloso, cubista, chamado de o quadro de Guernica, que mostra, né, esse bombardeio aí que foi terrível para a população espanhola. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Vem comigo, porque essa rima é na veia, tá? Nossa próxima aula, então, vai ser Segunda Guerra Mundial. Nós falamos aí do Entre Guerras. Valeu, tchau, tchau.